E aí, pessoal, 3 pontos nesse vídeo que precisam ser tratados. Ponto 1, terminou a paciência e incomodou muito a atitude de Renato jogando futevôlei. Os dirigentes do Grêmio estão incomodados. Ponto 2, a queda de receita que determina essa parada para o coronavírus, em razão do coronavírus. A parada quebra a receita, diminui muito a receita nos próximos 60 dias e isso tem repercussões muito importantes. E o terceiro ponto diz respeito exatamente à repercussão dessa parada, que é a possibilidade do Grêmio, inclusive, atrasar salários. Não atrasar diretamente, mas pode ou pedir empréstimo ou ter que parcelar alguma questão que estava previamente definida. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube para tratar desses 3 pontos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e também aperte o sininho ali para receber as notificações. Primeiro ponto, vamos começar com a queda das receitas. Patrocinadores já procuram o clube para renegociar, porque o Grêmio não vai dar direito de imagem nesse período, o Grêmio não vai apresentar os seus patrocinadores porque não vai jogar. E aí é natural que as pessoas comecem a procurar tanto as agências como os próprios patrocinadores para saber como que vai se desenvolver isso. Lembrando que patrocinar o Grêmio não é barato, patrocinar o Grêmio é caro, assim como patrocinar os grandes clubes brasileiros. A queda de receita começa aí, passa pela verba da Libertadores, que não vai jogar, não tem verba, começa na questão do Brasileiro também e do Campeonato Gaúcho. Então as receitas drasticamente vão cair. Grêmio Mania está fechada. O Grêmio fatura muito dinheiro com a Grêmio Mania. Não vai ter nesse momento o faturamento da Grêmio Mania. E por fim, e forma importante, muitos sócios começam a relatar dificuldade e também entrando em contato, porque nós sabemos que toda a economia está mexendo. Os autônomos, por exemplo, vão ficar sem trabalhar 60 dias. E isso acarreta também lá na ponta do quadro social e na dificuldade que essas pessoas vão enfrentar em se tratando até de cumprir os seus compromissos. Muito preocupante isso. Imaginem vocês, nós estamos falando do Grêmio, que é um gigante do futebol brasileiro. Imaginem se a gente leva essa repercussão para os pequenos clubes aí, Novo Hamburgo, Pelotas, São Luís de Juí, o nível que eles vão estar, o nível de desesperos que eles devem apresentar. O segundo ponto importante também é que essa queda de receita vai determinar renegociações do Grêmio com relação aos seus compromissos. E isso também pode chegar nos jogadores. O Grêmio é um clube que ultimamente tem sido uma referência do ponto de vista de administração e finanças, é uma referência, é considerado e é copiado por muitos como um dos grandes clubes em matéria de organização, mas nem o Grêmio vai passar em vão pelo coronavírus. O Grêmio também está começando a ver a necessidade de renegociar dívidas, seja elas dívidas com a União, como impostos, mas também a questão envolvendo os jogadores. Talvez o Grêmio precise renegociar algumas coisas ou até parcelar os salários, porque a receita simplesmente estancou num período muito difícil, um período onde entraria verba de Libertadores, entraria verba do início do Campeonato Brasileiro e entraria também algumas situações envolvendo as rendas de gauchão e até mesmo também a 4ª parcela que o Grêmio recebe, que o Internacional recebe, na casa de 3,5 milhões de reais. Olha o tamanho do problema que está criando, mas é preciso nunca desassociar da economia de um modo geral. Não é o Grêmio que está sofrendo isso, a economia está sofrendo isso. E a gente precisa também ter essa ideia, porque essas situações elas não são isoladas e mesmo o Grêmio tendo crédito no mercado, talvez a negociação seja a melhor forma de não pagar juro e de tentar entrar num ciclo diferente. O fato é que a crise chegou, de um modo geral, atingindo de forma importante também o futebol. A economia, a macroeconomia, a economia do país, nós sabemos, vai ser muito difícil sair, nós vamos levar muito tempo para tirar isso. E isso naturalmente chegou no futebol. Por outro lado, e aí falando das relações pessoais, o Grêmio se incomodou muito com o Renato e com a forma que o Renato tratou essa questão envolvendo o coronavírus. Aquela primeira mostragem lá no domingo, todos de máscara, o Renato encabeçando aquele processo e depois jogando na segunda-feira futevôlei, na quarta-feira também jogando futevôlei, o pessoal se incomodou.
se incomodou com razão, porque a gente precisa ter um pouquinho mais de respeito com relação às situações. A gente está vendo que tudo está nos exemplos. Nós estamos sofrendo, Porto Alegre vive isso. Hoje eu tive a oportunidade, através do Band Cidade, de visitar as ruas de Porto Alegre que estão vazias, que estão assustadas, as pessoas estão em isolamento. E o Renato é um homem que deveria dar esse exemplo. Nós vimos em todos os segmentos pessoas dando exemplo, pessoas se mostrando sempre solidárias a todo o sofrimento que a nossa nação tá sentindo, e o Renato tinha que ter tido esse entendimento. Não é uma questão envolvendo a folga, é uma questão envolvendo uma situação maior da importância do Renato para a comunidade esportiva, sobretudo para a comunidade tricolor. E treinador tem que dar exemplo, e ídolo tem que dar exemplo, e o Renato não deu. E isso incomodou os dirigentes. Isso é sinal de que vai sair, vai cair? Claro que não é isso que está em jogo. Mas a decepção pegou, o pessoal ficou chateado e com toda a razão. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, venha para cá, faça parte desse time aí, compartilhe, curta e vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Muito obrigado e até a próxima.